Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu admiro muito, que é brilhante, o cara é tecnológico. Quem tá comigo aqui? J. Batista, né? Só para você ver quem que é o cara. Ele é empreendedor do mercado imobiliário, corretor desde os 18 anos, é isso mesmo, Jota? Desde os 18 anos. Você, com 18 anos, você já entrou no mercado imobiliário. Fiz duas coisas na vida. Joguei futebol até os 17 e dos 18 em diante entrei no mercado. Que legal. É fundador de startup, é startupeiro aqui, a gente tava conversando aqui, falando, compartilhando as dores, né? Lidera e participa de grandes projetos dentro do mercado imobiliário, eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mercado imobiliário, no top 50. Isso aí é bem legal. Não sei quem que fez, acho que foi o Sérgio Lander com... Foi uma pesquisa que Foi uma foi feita pesquisa, né? com alguns líderes do mercado imobiliário, algumas empresas até, né, incorporadora grande, listada em bolsa. Foi bacana, assim. Eu achei bem bacana também, porque evidenciou, né, os caras que estão realmente posicionados, que tá fazendo a diferença no mercado, né? Foi bacana, foi um privilégio estar aí. Então ele tá no top 50. O cargo atual dele hoje, ele é fundador e co-founder também e CEO da PropTalks, que é Co-CEO, né? Eu e o Zanotto. ele e o Zanotto. Os dois mandam. O Zanotto teve aqui, o Zanotto é gente boa pra caramba. Então, o Jota também tem um podcast, né, Jota? O PropTalks. PropTalks. É isso aí. o podcast também bem relevante, bem legal, só vai cara gabaritado lá. Se você não Obrigado. segue a gente aí, segue a gente também, segue eles também, cara. Tem que seguir os dois canal, né? Quanto mais informação, melhor, né? É melhor, Eu né? gosto de falar aqui nesse mercado, né, de podcast, porque nós somos podcasters, né? Não existe concorrência, porque não existe um tem. conteúdo melhor ou pior, existe conteúdo, né? Aí você vai absorvendo um convidado que vai num, um convidado que vai no outro, mesmo, às vezes até o mesmo convidado que vai, ele fala coisas diferentes, porque a conversa é diferente, Sim. então agrega conhecimento de toda forma. Jota, quero desejar boas-vindas, seja bem-vindo, muito bom, Obrigado pelo aí, convite. obrigado por você ter aceitado também. E eu queria deixar com você a primeira pergunta, Jota. Eu sei que você é o cara que é workaholic, gosta de startup, trabalha pra caramba, fundou algumas empresas aí do mercado imobiliário. Me fala um pouquinho, cara, o que é ser um cara que consegue enxergar coisa que ninguém enxerga, fazer coisa que ninguém faz, colocar dinheiro no lugar onde às vezes você não vê, porque quando o cara vai abrir startup, o cara tem que pensar em médio prazo ou longo prazo, né? Isso vai ao Tem que ser meio contrário, doido. vai ao contrário do que ser corretor de imóveis, né? Cara, eu queria ser esse cara aí, tá? Eu gosto de falar que e eu tenho dado palestra também no mercado, né? É legal que quando a gente começa a ter a circular no mercado imobiliário, eu sou um cara do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre, na verdade eu nasci em Porto Alegre, mas eu morei minha vida inteira numa cidade da região metropolitana, que é Guaíba, uma cidade pequena lá. E quando tu começa a te projetar no mercado, e eu sempre gostei de me relacionar, de fazer networking, né? Sempre fui metido. A gente fala no Sul lá é metido. Sempre fui, né, de buscar as coisas, de tentar provocar situações ali pra eu estar. E quando tu começa a ter esses reconhecimentos do mercado, e tu começa a ser, né, o podcast, tu é o palestrante também, o pessoal quer ouvir. Isso é super bacana, eu gosto de falar, né? Mas tem essa linha tênue, né, entre tu ser só o cara do palco e tu executar também. E nas palestras que eu tenho dado, o pessoal, elas sempre são nessa temática, né, de inovação, de tecnologia. E eu gosto muito de desmistificar isso. Porque eu não sou um cara de tecnologia, naturalmente, né? Não é, Eu mano. não sei codar, não sei desenvolver. Eu vejo aquelas linhas de código lá, não entendo porcaria nenhuma. Por mais que tenha, né, tido startup, eu acompanhei muito o desenvolvimento de todos os negócios que eu participo. Eu gosto de acompanhar o desenvolvimento. Tem um amigo que foi meu sócio em quase todos os negócios que eu participei de tecnologia, que é o Bruno, que é um gênio. E a gente virava muitas noites e o Bruno fazendo lá, e eu olhava e falei assim, meu Deus, cara, como é que esse negócio tu digita aqui, sai ali? Então eu não sou um cara de tecnologia, né? Mas eu sou muito, cara, eu gosto de inventar moda. Então eu gosto de ver né, como é que a gente pode criar. E eu gosto de mistificar essa parada, porque parece que tecnologia, inovação é um negócio muito, tipo, é um negócio muito diferente e é um negócio que vai, tipo assim, cara, é um insight mudou tudo, sabe? Parece, né, que é aquela maçã que cai na cabeça e eureka, Do ou Steve Jobs lá na história. que foi uma ideia. Não existe isso, tá? Não existe uma ideia, não existe.
Inovação, basicamente, eu gosto muito de falar isso, inovação é questionar o que já existe. É questionar o que já existe. Então já existe uma forma de fazer, né, milhares de coisas e a gente questiona isso e vai questionando, questionando até inovar Cara, você nessa falou uma parada. coisa, desculpa ter te cortado aí, mas eu quero que você continue aí. É, eu sempre falo assim, o cara que fica inventando coisa toda hora que não existe no mercado, eu desconfio. Porque é muita viajar na maionese mesmo, assim. Então tem coisas às vezes que tá ali, o problema tá ali, é só ele potencializar aquilo ali, não é, Zano? Ô, Jota. Exatamente, cara, porque é difícil ter uma ideia que nunca ninguém teve, né? Eu acho que provavelmente no mundo não teremos mais ideias que nunca ninguém teve. Porque não existe essa concepção, né? Claro, lá atrás, quando o mundo estava se formando, tudo era novo, né? Agora a gente já tem muita coisa descoberta, então acho que cada vez mais as inovações, as novidades, até as novas tecnologias, elas são sempre uma composição de coisas. São duas coisas, né? Primeiro é questionar o que já existe, e eu gosto de repetir isso muitas vezes porque isso tira um peso de inovação dos ombros. Então, assim, às vezes as imobiliárias querem, olhando as startups chegando, querem inovar e ficam preocupadas, cara, o que que eu tenho que fazer, qual é a nova tecnologia? Às vezes é só olhar para o seu próprio processo, questionar ele e ver onde é que tu pode adaptar ou mudar alguma coisa, seja via ferramenta tecnológica ou seja até via uma mudança de comportamento, né? Porque inovação não é só tecnologia, tecnologia é um meio para inovar, é um dos meios para inovar. Então, acho que o primeiro ponto é questionar o que tem, e o segundo ponto é ter bons repertórios, né? E ter bons repertórios é o que faz ter essas conexões. Porque todas as inovações que elas surgiram nos últimos 20 anos, elas são a soma de várias pequenas ideias que, né, essas conexões que geram uma grande tecnologia. Então é o Uber que surgiu porque o Google tinha lançado o Google Maps e começou por satélite a mapear ruas. E aí por isso que surge o Uber, porque ele junta essa tecnologia com uma vontade com o questionamento de pessoas que pegam o carro do ponto A ao ponto B, por que que elas não pegam de forma diferente? Então são sempre uma combinação de coisas. E o processo imobiliário é tão longo, tão, né, longo em toda a jornada dele, seja para construir, seja para vender, seja para alugar, para qualquer coisa, que tem muita coisa pra gente questionar aí. Então, assim, eu acho que tem ainda um plano pela frente gigantesco de tempo de criar coisas novas dentro do mercado imobiliário, porque a gente está recém no comecinho disso. Ô, Jota, eu falo que o mercado imobiliário ele é arcaico. Ele é um pouco tradicional e existe muito conservadorismo no mercado imobiliário. A galera, ela, principalmente os grandes seniors aí, os caras que estão na cabeça, os gestores, os caras que são bem consolidados, os plays do mercado, já é cabeça sênior, né? Não viveu no digital. Hoje vê uma galerinha nova aí, a gente percebe que essa galerinha nova, que já nasceu no digital, já nasceu com o computador na mão, com o Uhum. celular, com o smartphone, é outra cabeça, né? A geração muda muito rápido, a geração, principalmente a geração tecnológica. E o que eu percebo assim, a tecnologia ainda ela não desenvolveu no máximo daquilo que realmente o mercado imobiliário precisa, né? Existe É, uma barreira muito grande aí, não existe, ô Jota? eu acho que existe uma. O que que eu tenho visto, tá? O mercado já foi um dos mercados mais tradicionais do mundo. Teve uma pesquisa que saiu uma vez, eu não lembro aonde, mas que era ele só perdia, em termos de inovação tecnológica, o mercado imobiliário só perdia para o mercado da pesca. Nossa. Como setor inovador, né? Então, imagina, né? A gente só estava atrás de um anzol e de uma vara. Mas, de qualquer forma, acontecia, e a gente sabia disso. Quando eu entrei no mercado, não existia nenhum papo de inovação, de nada, né? Era um CRM, talvez, que era a maior tecnologia, e os portais imobiliários, as maiores tecnologias. Agora, atualmente, esse jogo mudou um pouco atualmente, Sim, tá? com certeza. A gente tem hoje discussões. Eu lembro que em 2021, 2, 2020, 2021, eu comecei a ouvir muito falar de tokenização e blockchain. E como, né, eu falei, eu não sou um cara de tecnologia, mas eu sou muito curioso e eu gosto de inventar moda. Então eu comecei a estudar muito sobre essa parada, como é que funcionava, né? O que que era o Bitcoin, o que que era, né, a blockchain e tudo mais. Neymar que difundiu isso, E né? Foi o primeiro, né? Que comprou o comprou o Monkey, Bored Ape lá, né, agora o NFT. NFT, né? E, cara, a tokenização, sim, é um negócio espetacular e isso vai acabar acontecendo em algum momento. Talvez até esse ano já tenha um grande passo depois da moeda digital lá do Brasil.
blockchain e tokenização, mas quando eu comecei a estudar isso, e até nós fizemos o primeiro evento do Prop Talks, foi sobre esse tema, que era né, a gente tem, todo ano a gente faz um evento de inovação e tecnologia para o mercado imobiliário. Em 2022 a gente fez de blockchain, 2023 foi blockchain e inteligência artificial, e agora esse ano vai ser um pouco mais geral, vai ter mais coisas. É, era muito distante, só que pouco tempo depois, quando a gente fez esse evento até, eu percebi que o mercado imobiliário já estava discutindo este tema, como fazer coisas neste tema. Então, o mercado imobiliário, que sempre foi muito arcaico, ele era um dos principais setores que estavam debatendo esse tema. Não aconteceu ainda, né, a grande revolução de tokenização, mas o mercado imobiliário talvez seja um dos setores mais preparados para isso acontecer, porque muitas pessoas começaram a estudar sobre isso. Eu vejo isso também na inteligência artificial, Sim. que o mundo inteiro ainda está descobrindo essa parada. Quem sabe muito ainda sabe pouco. E é muito rápido isso, mas eu já vejo grandes iniciativas dentro do mercado imobiliário surgindo. E inclusive eu vejo imobiliárias ditas, né, tradicionais, quando eu converso com eles, eles já estão atentos a isso, sabe? Já Sim, estão sim. plugando uma ferramenta ali que extrai alguma Eu já coisa. coloquei uma API de chat GPT aqui 4.0 no chat Então, útil tá atendimento. treinando ele, já tá. Então, acho que o mercado ele não é mais o mercado mais atrasado, né? Não tá mais ali em penúltimo depois da pesca. E diferente disso, acho que ele é um mercado que ele tá avançando, assim, e tá evoluindo, sabe? Sim. Cara, nós estamos no maior mercado do mundo, né? Eu falo que o mercado já mudou, né? Eu também não sou um cara pessimista que olha o mercado e fala, né? Eu acredito que o mercado ele já mudou bastante e por muitas coisas que a gente percebe, né? Tem o pessoal até em questão de resultado, eu vejo o cara entrando no mercado hoje, em 1 ano, 2 anos, assumindo diretoria de incorporadora. A gente não via isso, cara. É. E também eu acho que um dos fatores que fazem o mercado ter evoluído, e o mercado imobiliário, pelo menos no ano passado, e acho que esse ano ele permanece, ele ficou cool, né? Ficou um mercado sexy, que não era. Eu lembro quando eu entrei no mercado lá em Interessante esse 2011, termo que você usou aí. o mercado virou um mercado sexy, porque em 2011, quando eu entrei, foi uma coisa completamente maluca para minha família, né? E aí eu lembro que eu falava para meus amigos que eu era consultor de investimento, eu não era corretor de imóveis, porque corretor de imóveis era uma coisa até pejorativa. Só que hoje, quando a gente vê muito pelas redes sociais ali que os corretores começaram a produzir conteúdo, mostrar as casas, né, milionárias, as mansões, o estilo de vida, um lifestyle de corretor começou a ser formado na cabeça das pessoas, porque as pessoas tinham a visão do corretor, aquele tiozinho mais velho de terno ali, né, o bigode manchado de café e tal. Hoje a visão de uma pessoa jovem para um corretor de imóveis já é de um cara que treina, ou uma mulher né, que se veste muito bem. Então mudou um pouco essa forma de ver os corretores e tornou esse mercado sexy. E uma vez que esse mercado fica sexy, ele é um mercado que ele absorve mais coisas do que absorvia antes, né? Então as empresas já estão olhando para o corretor de imóveis como uma boa imagem a ser atrelada. Então a gente vê empresas de dentro e até de fora do mercado imobiliário trazendo corretores como fronte de campanha, né, porque a imagem dele é boa. Então, isso também contribui para que o mercado ele esteja sob um holofote, né? Então ano passado ele foi um mercado muito bem visto por fora, e inclusive um fenômeno que eu não acreditava que aconteceria tão cedo, que é o de jovens querendo ser corretor de imóveis, não só o jovem que eu digo assim, ó, o adolescente, o que tu quer ser quando crescer? É inimaginável, né, a menos que ele esteja dentro de uma família de corretores, que ele dissesse que ele queria ser corretor. Por causa da internet, do YouTube, do TikTok, do Instagram, eu vi cases de jovens assim, cara, acho que eu quero ser corretor de imóveis, né? Ou eu quero ser youtuber, ou eu quero ser corretor de imóveis, porque também posso ser youtuber sendo corretor de imóveis, né? Porque eu vou gravar vídeo de casa e tal. Isso é legal, porque tu vê que o mercado ele ficou aberto, né? Ficou romantizado, né? Ficou sexy, né? Ficou Eu sexy. gosto de Eu falar isso gostei da porque palavra, eu é, também achei legal. era isso que a gente falava na época na época não, porque não passou, mas quando tava aquele boom de startup, de levantar dinheiro, né, que foi logo quando eu criei a minha primeira experiência de startup, era um mercado muito sexy. Vocês falavam que que tinha uma startup, você era o novo rockstar, né? Eu lembro que eu ia nas festinhas e perguntava assim, o que que você faz? Eu não, tenho uma startup. Caramba, é um rockstar, né? É Evidenciava, né? sexy. Ô, Jota, é interessante você falar isso. Eu queria te perguntar também, você percebe que essa questão de hype, ondas que vem no mercado, igual você falou sobre tokenização, blockchain, metaverso. Eu tive uma empresa de metaverso também, fiz a sociedade. Fui até para a Constru Summit Uhum, lá no Sul. A gente que apresentou lá na Constru Summit lá. legal. E eu percebi também que hypou,
A onda veio, mas a onda foi embora também, né? A onda Uhum. diminuiu. Isso a tecnologia tem essa pulverização, né? De Sim. ser rápido e também de dissipar rápido também, né? Tem dois pontos aí, né? O primeiro é o quão rápido uma informação na internet ela é atual e o quão rápido ela já não interessa mais para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que viraliza amanhã talvez não faça sentido mais e passou. Então hoje a internet tem esse poder, né? Da gente hypar rápido e cair rápido também. E o segundo ponto é a necessidade das coisas, né? Então acho que eu, como um cara que gosto muito de inovação de tecnologia, gosto muito de saber o que está acontecendo, de testar, de fazer parte, de, né, de estar inserido, mas ao mesmo tempo, foi até uma coisa que hoje eu postei até, eu sou muito clássico, assim, cara, eu gosto do tradicional, eu gosto de coisa temporal, eu gosto de coisa que, né, eu sou um pouco nostálgico. Eu sempre olho uma inovação com os olhos de emoção, de ansiedade, de euforia, de, puta, olha que legal isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo com, será que isso é útil ou não? Com o pé no chão, né? Eu me questiono se é útil. Então, eu acho que muitas das tecnologias, quando elas surgem, o ser humano está com essa ansiedade de coisa nova, né? A gente tá ansioso por natureza agora, né? Pelas redes sociais, pela quantidade de informação. Então, a gente está buscando a próxima onda a todo momento agora, né? E antes isso acontecia por um intervalo de anos, agora acontece por um intervalo de minutos, de horas. E aí surge um hype, surge uma coisa, a gente se atira nisso, né? Só que ele tem que passar pelo, né, a gente fala na tecnologia que são os 6 Ds da exponencialidade, né, que você começa ali com aquela euforia ali, né, com a descoberta, e tem um momento que cai isso, ele sobe e tem um momento que isso cai, que é o Vale da Morte ali, que quando você tá no D da decepção, assim, que aquela coisa assim, putz, todo mundo achava que a gente estaria vivendo um metaverso em 3 anos. Não aconteceu, então as pessoas se decepcionaram com isso. E aí você tem quando você cai no D aqui da decepção, você, putz, você já questiona se aquilo ali fazia sentido, se não fazia, e vai deixando de lado. As inovações que perduram e que são escaláveis são as que conseguem passar por isso. Que daí ela passa pela decepção, daí ela vai para democratização, pela digitalização, pela desmonetização, que fica mais barato. Eu acho que metaverso, esse tipo de coisa aí, que foi um tema super. Porque o tema dos anos atrás que surgiu foi o Web3, né? Que é a nova camada da internet. Aí você, dentro desse tema, você tem a blockchain, que seria a nova web, a nova internet. Seria a base, né, de dados de tudo. E a blockchain é um negócio muito interessante. Aí depois, na blockchain, você transaciona tokens, então você tem a tokenização que está dentro da blockchain. Você teria o metaverso, que seria um ambiente em que isso tudo aconteceria. Então, você tem várias coisas que aconteceriam dentro dessa Web3. O metaverso, né, que foi a coisa mais, acho que virou até meme isso daí, ele era realmente o mais desafiador. Só que como tava todos esses assuntos sendo falados ao mesmo tempo, pouca gente fazia essa análise de, tipo assim, o blockchain é o quê? Pô, o blockchain é um negócio legal pra gente ter registro de dados e né, é como se fosse um cartório digital que afere ali a veracidade das coisas e da garantia, da Para segurança. regularizar, né? Regularizaria. Então isso é interessante, isso aqui tem que acontecer mais rápido. Pô, depois tem a tokenização, que é o que transaciona dentro da blockchain, que a gente poderia democratizar e tal. O terceiro e talvez quarto, quinto movimento seria um metaverso, seria um ambiente digital em que todo mundo estaria imerso. Isso talvez não chegou o time, talvez nem chegue, E eu né? acredito também que a tecnologia, quando ela vem muito cara. O Meta mesmo, o Meta Quest Naturalmente. lá, ele era muito caro, US$ 1.000, US$ 1.200. É. No Brasil, a gente sabe, né? A pirâmide social do Brasil não é acessível, né? Uhum. E pro cara ter um óculos também, não ia conseguir propagar isso. É. O Apple Vision, que agora entrou, você acha que isso pode difundir mais alguma coisa? Ele continua sendo absurdamente caro, né? Custa Caro, né, cara? 30, 40 mil reais, se for fazer a conversão. US$ 3.000, né? 3.500, 3.500, né? $3.500, caro pra caramba. Mas é como eu digo, se você vê assim a evolução tecnológica, ela é sempre uma soma de conexões de coisas que já aconteceram. Então você tem falava de metaverso há 2, 3 anos atrás, que a ideia era a gente botar um óculos, botar alguma coisa e viver num ambiente virtual. Aí a Apple vem e cria um negócio que você não precisa viver num ambiente virtual apenas, você pode viver num ambiente virtual ao mesmo tempo que também está contemplando um ambiente físico, é uma integração entre esses ambientes. Me parece uma evolução mais próxima de uma realidade que as pessoas querem viver.
né? Mas tem desafio pra caramba pra isso acontecer ainda, né? Tem muita gente que tá devolvendo porque não se adaptou, porque acabou se sentindo mal. Labirintite. É, então assim, tem muito desafio e a gente tem uma... E aí tem um momento de mundo também. As grandes evoluções, né, tecnológicas, as grandes inovações, elas mudam o comportamento das pessoas baseado normalmente em duas coisas. Um avanço tecnológico, que é, por exemplo, a gente digitalizou as coisas, então teve um grande avanço tecnológico, e normalmente é mais por isso, por uma situação econômica. Que daí, quando tem um cruzamento disso, ou quando tem alguma coisa muito forte de uma dessas coisas, a gente tem a gente tem uma mudança de comportamento, aí a gente tem uma tendência, né? E quando a gente olha assim, as pessoas elas estavam indo para um lado de metaverso, né? Aí veio a pandemia, então parecia que aquilo ali fazia sentido porque a gente tinha que fazer reunião online, e aí, pô, será que isso aí fazia sentido? Isso aumentou esse FOMO, né? Essa necessidade, parece, da gente fazer parte de um ambiente completamente virtual. Mas ao mesmo tempo, quando começou a voltar, a gente sentiu a necessidade do físico, né? Do que é o humano de verdade. O humano ele é uma soma de interações, né? E aí esse time, né? Esse movimento parece que freou algumas coisas, mas ao mesmo tempo que ele avançou milhares de outras, né? A gente teve que digitalizar tudo para conseguir usar, e aí foi um caminho sem volta. Cara, é uma constante evolução o que a gente vive hoje, isso aqui é mais rápido do que antes, né? Sim. A gente tem que estar adaptado. E quando a gente fala, Jota, de tecnologia, que ela muda de 6 em 6 meses, a geração tecnológica ela vai mudando muito rápido, eu acho que tá até aumentando isso, porque tem coisa de tecnologia aí que vai 3 meses tá lançando outro, né? O iPhone de 6 meses. A geração tecnológica ela lança muito mais. E também eu acredito que a forma de consumo hoje também ela mudou demais, né, cara? É muito rápida também, né? Totalmente. Infiltrado com a tecnologia, né? Totalmente, cara. A gente tem. Eu tava vendo hoje, tá? E é legal, eu gosto de ver alguns dados de comportamento das redes sociais. Principalmente do TikTok, porque o TikTok hoje, eu acho que ele é a principal plataforma hoje que existe. Não porque ele é maior ou porque ele é que dá mais resultado, mas eu acho que ele é a principal porque ele tá conseguindo trazer dados interessantes assim, de uso. E eu li eu não vou saber o número certo, porque eu li hoje pela manhã, mas eu guardei até. É, os usuários do TikTok de 30 a 45 anos, se eu não me engano, 30 a 50, eles já são mais crescentes e postam mais do que o da geração Z, Que é abaixo de isso. 25 anos. Então, parece que TikTok, por exemplo, é só coisa de jovem da geração Z, mas o maior crescimento de uso e de pessoas que postam são as duas gerações acima. Isso mostra que a gente, como um todo, a gente se mistura muito hoje em dia, esses choques de gerações, né? Então as pessoas, uma pessoa de 50, 60 anos, 60 anos, por exemplo, o público 60 a mais, a média já é de mais de 3 horas de uso de celular por dia. E eles também estão nas redes sociais. 3 horas é um amador, né? Mas Por- imagina, né? Porque um cara que trabalha, que faz isso, no mínimo é oito Mas horas. imagina, o público de 60 a mais, Nossa. que a gente imaginava Impressionante, que né? não estaria nas redes sociais ou lá, mas está passando mais de 3 horas nas redes sociais já em média. Então, eu tô dizendo isso porque, de certa forma, o comportamento como um todo está indo para um lado muito parecido, que é esse lado de velocidade, né, de presença digital. Então a gente tem um ponto que a gente gosta muito do físico, a gente gosta muito de ter experiências reais, experiências físicas. Seria outra conversa se nós estivéssemos online no Zoom gravando. É muito melhor a gente ter essa conversa aqui. Mas cada vez mais a nossa decisão é influenciada por um ambiente digital. Por mais que até às vezes a gente a gente finalize as coisas num ambiente físico, mas cada vez mais a nossa visão, o nosso pensamento, as nossas coisas, elas são impactadas por um ambiente digital porque está todo mundo lá, independente da geração agora. Não é mais eu vou fazer uma campanha de marketing para vender o imóvel pensando na geração Z porque só eles usam. Não, eu vou fazer uma campanha dependendo do imóvel, se for um imóvel voltado para um público mais sênior, eu também vou usar a rede social porque eles usam tanto ou mais até do que a própria Cara, geração você Z. tocou num assunto aí que é super importante. Eu acho que isso vai valorizar, principalmente com o nosso público, mercado imobiliário. E eu sei que você também tá nessa métier aí, no core business, seu é mercado imobiliário. Você sempre. Totalmente. E eu percebo assim, eu tava até conversando com a diretora lá da Calas, né? E ela tava falando pra mim, essa foi, Jeff, meu filho lá da Faria Lima também comprou um apartamento, porque antigamente as pessoas compravam apartamento, é,
principalmente de alto padrão, era cara mais sênior, essas coisas, né? Uhum, Hoje tem a galera do Faria Limers, tem pessoal, tem os influentes, tem várias uhum. pessoas. E hoje, para gerar conteúdo na internet, você tem que abrir um leque, né? É. Essa fomentação de difundir a coisa, a comunicação ela tem que ser bem abrangente hoje, não tem? É, porque tá todo mundo lá, né? E aí tem um ponto que eu vejo assim, eu gosto de estudar muito, né, o comportamento, mas também a prática, né, do que tá dando certo. Não é só o dado, o número é ver realmente o que tá dando certo. Um dos maiores tendências do mercado, né, para corretores de imóveis, para imobiliários, para corretores de imóveis, é nichar. Para qualquer negócio, teve agora a feira Acredito. do Nova York, teve a feira do varejo, feira mundial do varejo, e um dos pontos que eles colocaram são essas atividades de nicho que cada vez mais crescem, não só no mercado imobiliário. Então, o corretor é nichado, tá? Aí sempre tem essa dúvida, pô, mas nichado como é nichado? É nichado no valor, é nichado no padrão, nichado no tipo de imóvel, é O nichado no... segmento, né? Econômico, médio, É, alto. o que que é o nicho? E o nichar é um leque gigantesco, porque eu posso nichar pelo segmento, então eu trabalho só com imóvel popular ou com imóvel de alto padrão ou com médio padrão. Eu posso nichar pelo tipo de imóvel, eu sou um especialista em cobertura, sou um especialista em imóvel compacto, sou um especialista em casa. Posso nichar pelo preço, né? Então, eu sou um cara que pega o imóvel mais de luxo, mais de alto padrão, num ticket diferente. Posso nichar no fim, então eu sou um cara especialista em investimento, sou especialista em moradia, sou especialista em lançamento, sou especialista em imóvel pronto. Eu posso nichar, inclusive, pelos interesses. Sou um cara que gosto muito de esporte, então o meu conteúdo é muito voltado para esporte. Então, de alguma forma, quem gosta de esporte, independente da idade, vai comunicar comigo. Posso nichar pela demografia. Então, eu sou um cara de 30 anos, vou tentar me comunicar ali pelo meu jeito com pessoas também dessa faixa etária. Existe uma série de De movimentos de comunicação, né? nicho, né? E é confuso, porque fica, caramba, vou comunicar com quem, né? Acho que o principal ponto, pelo que eu tenho visto aí, é a prática, né? O que dá certo é esse entendimento de quem eu sou, né? Independente do produto, tá? Quem eu sou. Então, por exemplo, pô, sou Jota, eu gosto de esporte, tenho 31 anos, gosto de algumas coisas diferentes de interesse, pô, gosto de fumar um charuto, gosto de, né, de fazer. Então, eu crio a minha persona, gosto de frequentar tais tipos de lugares. E aí, a partir do momento que eu crio a minha persona, eu começo a criar quem combinaria com a minha persona, né? E aí eu vou pro segundo momento, que é que produto combina com a minha persona. E aí eu começo a direcionar as campanhas para esse produto. Porque é muita coisa, muita gente, muito movimento, é tudo. Claro que. E aí esse dia eu conversei com um corretor que ele falou um negócio legal. Ele falou assim, cara, eu tenho um nicho bem definido. Um cara que vende alto padrão aqui em São Paulo. Ele nem é um cara tão. Com tantos seguidores nas redes sociais, mas é muita qualidade de seguidor, assim, porque ele faz um conteúdo muito voltado para o cliente mesmo. Então não são outros corretores que seguem ele. E ele falou, tenho meu nicho, faço campanhas, né, tráfego para este nicho, mas eu sempre tenho uma campanha que eu arrisco, que eu saio do escopo, assim. Crio uma campanha meio geral para ver como é que é. E eu achei inteligente, porque daí ele vai, né, vai Isso moldando. é um hiperfoco, né? Ah, Total, né? Porque tem corretor hoje que tá com ele dimensionando ali 2 quadras do que ele trabalha só. Eu já vi isso. Um condomínio só. uma rua às vezes. Uma rua. E isso é um conceito americano. Porque o Ah, americano ele faz isso, é né? bem particionado, né, bem É. segmentado. Ah, E bem regional, assim, bem, né? E o mercado ele é regional, né, Jota? As pessoas não uhum. pensam que a pessoa que quer vender de tudo, eu acho que não consegue também, né, cara? É muito difícil. Assim, eu acho que depende também do... Porque o que acontece, tá? Diferença do online pro offline, tá? O online, ele é para dar escala e distribuição. E o offline é para dar profundidade e experiência. Essa é a melhor definição que eu vejo dos dois mundos, digamos assim, né? Então, quando você vai para o online, você tem que dar distribuição e escala. Distribuir coisas no online está cada vez mais caro se tu quer atingir um público muito grande. É por isso também, aí volta que eu falei que as tendências elas são normalmente moldadas por uma questão econômica. Tá ficando muito caro eu acertar vários coelhos. Por isso que o comportamento está mudando para que eu seja cada vez mais nichado, porque é mais barato também eu acertar um coelho em vez de 10, né? Então, quando o corretor ele não tem um nicho bem definido, ele tem que entender que ele vai gastar mais dinheiro, ou ele vai gastar mais tempo, ou ele vai gastar mais conteúdo, enfim, ele vai gastar mais alguma coisa para poder atingir mais pessoas, porque é muito grande a distribuição e o online é feito para distribuição. Então é mais ou menos isso, sabe?
Vale a pena eu trabalhar com casa, com apartamento, com terreno, com pronto, com usado, com lançamento? Vale a pena? Eu falei, cara, não sei se você está com bastante dinheiro para investir e trazer todos os clientes e vai conseguir atendê-los de forma especialista. Sendo bem Não sei. simplista aqui, bem sucinto, é melhor lançar a rede ou dar a vara de pescado? Porque lançar a rede é mais difícil, né, cara? É Você vai difícil, pegar né? mais peixe, mas é complicado, E né? aí tem um outro ponto que é assim, né? Eu gosto de fazer essas analogias também, porque beleza, vou lançar a rede, tenho grana para lançar uma rede e trazer todo mundo. Mas aí eu vou ter 50 tipos de peixe. Você sabe limpar cada peixe conforme ele deveria, pela espécie que ele é? Sabe tratá-lo, né? Então, né? Por uma questão econômica, é melhor eu ter menos, o meu canhão ser mais assertivo, uma questão financeira. Foi bem Aí eu calibrado, é isso trago aí. mais gente. E também por uma questão de qualidade de atendimento, que daí, isso é uma outra coisa que, cara, as pessoas, eu tenho uma palestra que se chama Construindo a Próxima Década do Mercado Imobiliário, que eu e o Zanotto nós criamos até, a gente faz junto ou faz separado, fizemos do Connect Imob, fizemos no ano passado, a gente falou para mais de 10 mil pessoas essa Que palestra aí. legal. Que basicamente a gente aponta os movimentos que vão impactar o mercado nos próximos anos. Movimentos que acontecem hoje, não tem nada de previsão de coisa maluca, assim, coisa que Não está é nenhuma acontecendo. profecia Não, escatológica, é não. coisa que está acontecendo hoje que a gente, né, ou tá no início de uma onda, ou ela vai ser expandida, enfim, que a gente estudou e viu que vai impactar. Mas antes de começar sobre essas previsões, né, ou esses movimentos, essas tendências, eu gosto de sempre trazer alguns, tipo, um disclaimer, assim, né, algumas coisas básicas. E o primeiro ponto que eu sempre falo, assim, fazer o básico bem feito é a maior tendência do mercado hoje. Mas não é fazer bem feito. Eu sempre coloco uma caixa alta escrito assim, impecavelmente bem feito. Fazer o básico Uau. impecavelmente bem feito é uma das maiores tendências do mercado. Por causa disso, a gente, volto a falar, o online dá escala, tá? Se eu tô num ambiente em que tá todo mundo investindo e tá todo mundo tendo escala, o meu cliente, né, a pessoa que eu vou atender, ela está sendo exposta a milhares de coisas. Legal, tá todo mundo ali com informação pra caramba. Se eu não for muito bom e muito assertivo, né, se eu não for um especialista no que eu tô vendendo, e aí vem a segunda dificuldade de eu ser muito aberto, porque é difícil eu ser O especialista em muita generalista, coisa. né? Se eu não for muito especialista, esse cara vai sentir, e se ele for atendido por um especialista, ele vai escolher o especialista. E aí é o básico impecavelmente bem feito, é eu saber muito bem daquilo que eu faço. E aí o básico impecavelmente bem feito, ele é melhor que o básico bem feito, porque o básico bem feito é um trade-off, assim, né? A gente quer coisas básico bem feito, mas a gente também não quer qualquer coisa. O básico bem feito é aquele feijão, arroz com Arroz e feijão, feijão. meio assim, fiz um arroz e feijão. O impecavelmente bem feito é aquele arroz e feijão, que ele tem o sabor da avó, né, que cozinha desde há 80 anos, que ele tem o tempero especial. Ele continua sendo um básico, mas Mas agora faz a ele é diferença. impecavelmente bem feito, ele Tem tem uma boa diferença, né? história. É o storytelling por detrás ali, né? Ele tem mais qualidade, ele tem mais cuidado. Então, essas são coisas que, assim, e tu vê que a gente tá aqui, né, alguns minutos falando, e não é só tecnologia, são muitas coisas que não são tecnológicas, né? Elas são só percepção, comportamento. Isso é uma forma de inovar também. Sim. Fazer o básico impecavelmente bem feito é uma forma de inovar hoje. Doido, mas é. Uau. Não, e é interessante isso, né, Jota? Eu fico vendo assim, Jota, a gente erra muito, cara, por falta de informação. Eu acho assim, você quer se tornar ignorante, é você nunca abrir pro conhecimento, né? Você não abrir pro conhecimento já era, você vai se tornar um cara ignorante, né? Uhum, A etimologia da palavra ignorante é o cara que não tem conhecimento. E aí o que que eu percebo assim? Hoje tem muito conteúdo de graça, tem seu podcast, tem o nosso, tem uhum. vários outros podcasts aí que a galera poderia estar acessando, assistindo, vendo. E tem gente que nem nos segue aqui, você acredita, cara? No seu também, né? Acho que Será? tem povo É. que tem galera lá que ouve você e não segue? Tá, tem. Tem, não Tem, tem? tem, tem. E isso, cara, eu não tô fazendo propaganda aqui não, mas às vezes é intencional também. Mas segue a gente aí, né? E eu queria te falar algo assim, eu percebo, Jota, que o mercado tem muita gente boa, cara. Tem muita gente que trazendo conteúdo rico, que a galera poderia estar em outro patamar, né? E eu Uhum, falo isso aqui sempre para poder chamar atenção mesmo, para o cara falar, cara, eu preciso mudar. E a gente, todo mundo que vem aqui é interessante que fala muito sobre foco, sobre uhum. nichar, sobre descobrir, né? Igual você falou aí, cara. Legal. Igualzinho. Às vezes é com uma forma diferente, Uhum. né? E eu percebo assim, não só tecnologia igual você falou, né? É.
Não é verdade? Porque a tecnologia é só um meio, né? Ela não é uma. Ela é uma ferramenta. Ela é o martelo, né? Eu quero pregar uma coisa na parede, eu tenho que usar uma ferramenta, tenho que usar um martelo. Ela, é claro que é um martelo um pouco mais tecnológico, um martelo que faz as coisas até automático, mas ele é um martelo que precisa ser configurado para fazer alguma coisa. Então a tecnologia é um meio. E quando as pessoas perguntam assim, pô, mas será que a tecnologia vai substituir? Não vai? Cara, a tecnologia, pelo menos até hoje e nos próximos muitos anos, pelo que eu tenho visto, ela não vai substituir ninguém. Agora, no mercado imobiliário, né? Agora, quem usa tecnologia, muito provavelmente, e já acontece, substitui quem não usa. Então, quando a gente fala de conhecimento, é um conhecimento do mercado, um conhecimento do seu nicho, né? Do seu modelo de negócio, um conhecimento geral do que está acontecendo no mundo, mas também é um conhecimento, uma curiosidade, vamos dizer assim, do que está acontecendo tecnologicamente também, porque não dá para negar, né? A gente pode não concordar, mas a gente não pode negar e a gente tem que se adaptar Sim. ao que tá rolando, Ô, Jota, eu né? queria que você abrisse a caixa preta aqui, não sei se você pode, sobre a sua palestra que você deu aí no Connect Mob e outros lugares. Você falou que o título é Os 10 anos Construindo a próxima década do mercado próxima, imobiliário. próxima década do mercado imobiliário. Como que funciona isso? Como que você enxerga um overview do mercado imobiliário? A gente, como, vamos lá, o Prop Talks, ele é um canal de podcast também, né? A gente tem o podcast como canal lá. Ele é muito para falar de tendência e de inovação. Então a gente leva lá no Prop Talks pessoas que são do mercado ou que não são até, mas que de alguma forma estão fazendo alguma coisa para frente, assim, né? Relevante, Estão né? inovando no mercado de alguma maneira, imobiliária ou não. E a gente traz essa pessoa para uma conversa para a gente descobrir juntos aí que impacto isso vai ter no mercado imobiliário. Então a gente já tem mais de quase 60 horas lá de podcast e foram tantas conversas muito legais ali que a gente foi fazendo que a gente começou meio que mapear, né, o que essas pessoas estavam falando, quais eram as estratégias que elas estavam tendo nos seus negócios e começou a criar, a perceber alguns movimentos que o mercado tava e teria ou estava tendo, né? Baseado nessas conversas que a gente teve, Olha que tudo legal. que a gente estuda também. Pô, a gente, você falou, né? Se não estudar, né, não ter conhecimento, não estiver buscando, você fica muito atrás também. Então a gente estuda muito, fala com muita gente boa, com muita gente legal e começou a mapear. E aí surgiu essa ideia de falar, porque as pessoas queriam que a gente fizesse palestra, né? O Zanotto é um cara que já faz bastante tempo e queriam que, né, a gente fizesse palestra de inovação e de tendência. A gente falou, cara, o que a gente pode falar de diferente? Pô, vamos tentar criar um paradoxo entre tudo que a gente está ouvindo aqui no podcast e das coisas que a gente está vendo. Então a gente nasceu o Construir na Próxima Década, justamente que é um mapeamento que a gente fez de movimentos. A gente fala que são movimentos que estão acontecendo, então tem lá movimentos. Vou citar alguns, tá? O corretor ser um canal de venda. Esse é um movimento que eu acho que está recém no início da onda. O corretor ser um canal de venda, e ser um canal de venda é diferente de ser um vendedor. Ser um canal de venda é porque ele pode influenciar e impactar mais gente, independente do número de seguidores que ele tem. O corretor hoje é um canal. Esse é um dos movimentos que a gente mapeou. O mercado financeiro cada vez mais vai se cruzar com o mercado imobiliário. É um outro movimento que a gente mapeou. Cara, isso é loucura, né? Cara, tá acontecendo. E aí, assim, E se a a gente. gente viu isso acontecer, e até plays que falavam ao contrário, que tinha pregação ao contrário. Tinha, Não, sempre teve, né? é, Os primos da vida aí que é. acham que o mercado imobiliário, o E os mercado caras mudaram financeiro. da noite pro dia, será que foi dinheiro que mudou eles? Com certeza. Mas o mercado financeiro, ele tá olhando para o mercado imobiliário, né? Esse movimento que a gente mapeou, porque o que acontece? É, Mesmo com o passar dos anos e com a robustez do setor financeiro no mundo inteiro, e no Brasil, sendo cada vez mais estruturado, né? Olha, a bolsa saiu de, não lembro quantos milhões de investidores para quase 5, 6 vezes mais nos últimos 5 anos. A pandemia É, gerou isso, né? Gerou e conteúdo, né? Sim. Os agentes começaram a fazer muito conteúdo, aí surgiram os famosos aí que fazem conteúdo do mercado, assim como está acontecendo com o mercado imobiliário agora, é uma onda parecida até. Mas mesmo com tudo isso, a maior classe de ativos que os investidores institucionais têm dentro das corretoras ainda é o real estate, ainda é o mercado imobiliário, no mundo inteiro. E aí o pessoal começou a ver que, putz, como é que a gente poderia participar mais disso? Porque o mercado financeiro sempre participou do mercado imobiliário, sempre Sim. financiou, sempre deu funding, mas agora eles querem ainda mais do que funding. Então a gente tem grandes fundos comprando prédios inteiros para fazer retrofit, para fazer multifamily, fundos comprando lugares, áreas em lugares meio remotos do Brasil para poder
lançar empreendimentos, né, de alto padrão, criar uma comunidade e tal. Então lá no Nordeste tem bastante XP, tem quase que uma incorporadora lá no Sim. Nordeste fazendo uma incorporação. Então, assim, o mercado financeiro olhou o mercado imobiliário e está se cruzando cada vez mais. É um movimento que está em crescente também, tá crescente. Outro movimento que eu falei que em vários lugares do Brasil agora as empresas estão olhando é que desde quando deu a pandemia, o Brasil descobriu o Brasil. Então, o Brasil descobriu o Brasil. Legal. Antes a gente ia só para os grandes centros, só para as praias, né? Hoje em dia tu vê, cara, cabanas, né? Que é um outro movimento interessante, cabanas aí em vários lugares remotos do Brasil que ninguém tinha noção que existiam. Lugares que até pouco tempo atrás tinham 20 mil habitantes, agora recebem um empreendimento de luxo com 200 lotes, por exemplo. Então o Brasil descobriu o Brasil quando ele viajou para dentro. E ele descobriu e achou interessante isso E é um daí. paraíso, né, cara? Tem os Lençóis Tem muita Maranhenses, coisa linda tem aqui. muita coisa bonita que às vezes a gente viaja pra fora, vai pra vários países aí É. e não conhece o nosso Brasil, né? E aí você imagina, antes a gente tinha muito dinheiro destinado para grandes centros, agora esse dinheiro começa também a ser destinado para lugares em que não eram antes vistos, né? Então você aumenta o mercado. Esse é um outro movimento que a gente mapeou também. E eu achei interessante que o mercado, eu tenho também recebido várias pessoas de outros estados aqui, Uhum. e quando você começa a receber, você começa a ter uma visão transcultural, assim, de É estados. muito legal, né? É bem legal. E eu percebi também que o mercado, ele tem potencializado em vários estados. Eu sou de Goiânia, né? Goiânia tem Uhum. um pessoal lá, sertanejo lá, também tem muita tecnologia O agro. também, Uhum. do agro e sertanejo, né? A primeira economia é o agro. Mas o que que eu percebi? Goiânia era o metro quadrado mais barato do Brasil. Chegou a ser 5 mil um metro Uhum. quadrado de alto padrão, pra você ter uma ideia. Zona Leste de São Paulo não tem esse valor. Não, dificilmente Mas tem agora muitas capitais. começou a Tá. valorizar, começou a aumentar. Isso em todos os estados. Não só nas grandes cidades, né? É, Nas capitais, mas em várias cidades pequenas que acabaram sendo descobertas, né? sim, Nesse movimento de pandemia e que se consolidaram. E, ao mesmo tempo que muitas empresas cresceram nos seus lugares ali e estão começando a olhar para os grandes centros agora para investir. Então, tem vários incorporadores de fora de São Paulo que estão vindo para São Paulo para criar projetos boutique, para criar, enfim, algumas coisas interessantes também. Então, ficou mais aberto, assim, esse é um outro movimento. Esse daí tem vários outros movimentos que a gente a última vez que a gente que a gente palestrou, se eu não me engano, eram 12 movimentos que a gente tinha mapeado uau. para os próximos 10 anos. Acho que são 12 ainda, porque vai aumentando porque vai surgindo mais tendência, a gente vai adaptando, vai clusterizando também. Você gerou uma instiga É, aí, hein, cara? É bem provocativo. é Porque é muito legal legal. olhar pra isso, né, Jota? É interessante, cara, interessante, porque você vê, mas principalmente se a gente tem, porque, vamos lá, eu e o Zanotto, nós somos do mercado imobiliário. E eu gosto muito de frisar isso, falei várias vezes aqui, nós somos de mercado imobiliário, então não é uma visão só de cima do Fictícia, mercado né? dizendo apontando o que vai acontecer. Cara, nós não somos é, né, pesquisadores, né, que estão ali só estudando. A gente trabalha no mercado Sim. imobiliário, né, a gente participa de negócio no mercado no dia a dia. Eu até hoje, né, quando posso, participo de venda, de negócio no mercado imobiliário. Então, isso é uma visão que vem de cima, claro, porque a gente está analisando o mercado, está vendo o que está acontecendo, mas ela é muito também vista do que é prático, né? Jota, a Vivalisto lá, você que foi um dos co-founder lá, ou foi o. A Vivalice, ela eu sou sócio da Vivalice por uma fusão M&A que eu fiz de outra startup que eu tinha criado. Então, eu Sim. virei sócio por causa dessa fusão. Porque a Vivalisto, ela tem um peso hoje. A galera conhece, tá bem difundido. O nome é forte. Legal, que bom. Né? Ele é humilde, né, o Jota, né? Que for. Não, isso é bom, a gente vai valorizando. Mas deixa eu te perguntar, mano. Qual que é o core business principal da Vivalisto? Como é que funciona toda a estrutura da Vivalisto? A Vivalice, ela nasceu assim, e aí, né, quando a gente fez essa fusão, eu tinha uma empresa que a gente tinha criado focada em criar um ambiente digital para os corretores de imóveis. Foi bem na pandemia, no auge da pandemia de 2020. A primeira startup que eu tinha criado estava falindo e eu, né, tinha tecnologia. E aí o empreendedor, o que ele faz quando ele está falido, ele, em vez de tentar buscar dinheiro rápido de outra forma, ele Se criar vira. outro. Vai criar outro negócio, né? Já não tem dinheiro, vai tentar criar outro. A gente criou outro negócio, foi bacana, que era a Fleet. Fleet era uma plataforma de um sistema, site CRM, mas muito simples, assim, para o corretor criar em 2 minutos o seu site e já sair com um CRM fácil de mexer. Isso foi no auge da pandemia. E aí cresceu pra caramba a Fleet, foi super legal. E a Vivalisto
né, por outro lado, ela já existia também, fazendo um outro trabalho que é muito bacana, que era o de dar o staff, né, o suporte pro profissional imobiliário, pro corretor ou pra imobiliária pequena ali de nicho, que é aquela, né, jurídico, administrativo ali, do negócio, administrativo da venda, Secretaria documental. de venda, tudo, né? Essa parte que o corretor às vezes ali tá no front, tá no dia a dia, se ele tem uma equipe pequena ou se ele tá sozinho, tem que parar todo o negócio para ir lá ver o documento, para ir lá fazer contrato. Às vezes pega, baixa o contrato na internet, é totalmente inseguro, enfim. A Evalis fazia isso. E aí quando nós fizemos essa fusão, 2 anos atrás, em 2022, nós criamos uma plataforma, um ecossistema para esse corretor ou imobiliária pequena, que a gente fala imobiliária de nicho, que tem um time menor, para ser esse apoio tanto tecnológico, né, digital, que é o site, o sistema, as integrações e tudo mais, e também esse back office, esse staff, que são os parceiros da Evalis, que são os corretores que usam ela como sua chancela, né, fecha a venda, bota na mão da Evalis, ela faz todo o resto ali, o Que corretor só legal, hein? recebe a comissão depois, acompanha, claro, né, porque tem que saber o que está acontecendo, mas não se envolve nessa parte de parar o negócio, ir lá ver documento, ir lá, deixa que a Vivalisto cuida lá. E aí tem grandes corretores no Brasil que usam, né? O Augusto Braga, o Felt, tem corretores no Sul, cara, o Rangel agora é parceiro também, então tem bastante gente que usa lá e usa e gosta, né? Não só usa como embaixador, mas usa, né? Faz os Legal, negócios né? com a gente lá. Muito bom. Eu queria que você deixasse. Eu tenho uma parte aqui do programa que a gente fala face to face. Tete a tete com o corretor de imóveis, né? E eu Boa, sempre tenho essas eu perguntas gosto. que são corriqueiras, né? Eu queria te perguntar o que que é um bom corretor de imóveis, cara? Pô, e a pergunta mais difícil, né? Caramba. Cara, um bom corretor de imóveis hoje é um Porque você é cara. corretor desde os Eu 18 sou anos, mano. corretor de imóveis. A gente nunca deixa de ser, né? Nunca É. deixa de E a ser. gente pode fazer o que for, mas sempre vai ser corretor. Eu brinco assim, é tipo o atacante, né? Ele pode estar aposentado, mas se a bola pingar na frente da área, ele vai tentar meter pro gol, Sim. né? Cara, o bom corretor de imóveis, eu acho que primeiramente ele é um cara que ele entende isso como uma carreira e como uma profissão. Porque, e aí vou dizer, quando eu entrei também não enxergava e eu só fui ter sucesso, eu fiquei lá em Porto Alegre, trabalhei 2 anos, 3 anos na imobiliária e fiz, né, toda a carreira de gerente, diretor, depois abri minha imobiliária também. Eu só fui ter sucesso ali, ganhar dinheiro, mas principalmente ser consistente quando eu entendi que era uma profissão, que era uma carreira que eu podia fazer. E tem muito corretor que está na espera da comissão alta, mas não está enxergando isso como uma profissão de longo prazo. Então, acho que o primeiro ponto, o bom corretor é o que entende isso como uma coisa de longo Que é a segunda prazo. opção, né? Que às vezes, né? Porque se tu entende como longo prazo, tu vai tentar fidelizar melhor o teu cliente, fazer um pós-venda bacana, porque é longo prazo. Porque eu preciso que ele venha de novo, eu preciso que ele me indique, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, é entender isso como um jogo de longo prazo, como um jogo de consistência. Aí eu tenho que me educar financeiramente, eu tenho que participar desse mercado investindo também, né, para criar meu patrimônio. E aí soma tudo que a gente falou aqui, um cara que é muito atento ao seu nicho, ao seu movimento, pode ser um nicho grande, um nicho pequeno, mas é muito, muito especialista nisso e que usa a tecnologia como apoio, como ferramenta. Então, assim, o CRM, né, que é uma coisa chata, eu sei que eu não usava quando era corretor, eu não gostava de usar, até entender o porquê que essa parada realmente era importante, é uma tecnologia. Então, a tecnologia ela não existe se ela não tiver input de dados. Não existe tecnologia se não tiver input de dados. Não existe. Então, se você quer que o seu negócio seja mais escalável, que ele tenha mais retorno, você vai precisar usar tecnologia, mas ela não existe se não tiver dados. Então, você precisa ter os dados registrados. Aí vem a importância do CRM. E uma dica geral, assim, não só se o corretor quer ser bom ou não, mas acho que para todas as pessoas hoje em dia, eu tô meio que nem o Pedro Bial, assim, naquela época ele teve do use filtro solar, sabe? Sei. 2007. Eu tô dizendo assim, use o chat GPT. Essa é a minha dica que eu tô dando para todo mundo. Não esquece, não, porque depois eu queria te fazer uma pergunta, mas eu Uhum. quero dar continuidade nessa parte do programa aqui, que eu sei que você vai fazer uma imersão, uma palestra sobre chat GPT agora, né? Alguma coisa assim. Não vamos entrar Tá, nisso agora, não, só para não esquecer essa parte tá, tá aqui. bom. Mas eu queria te perguntar, o que que é um bom gestor, um gerente, um diretor? Vou englobar todas Vamos lá. essas posições aí. Tá, só pergunta difícil, vamos lá. Primeiro que eu acho que é aquela coisa, né? Que nem quando você tem os planos. O plano um é esse, o plano 2 ele engloba tudo que foi falado no plano um. É, Então, tudo que foi falado para um bom corretor precisa ter num bom gerente. Mas a habilidade de gestão, ela é uma parada, cara, que é um desafio. E eu já passei por esse desafio muitas vezes também, e até eu sou um aprendiz muito grande em gestão. Eu sempre sinto que eu preciso estudar sobre isso, sabe? sim.
Porque gerir é uma coisa mais complexa. E no mundo hoje, como do mercado imobiliário, que a gente tem os corretores se tornando cada vez mais um canal, e que eles têm muita evidência, o cara faz um vídeo, estoura e tal, capta lead, o gestor, ele assume alguns papéis, ou ele freia isso, e eu vejo nas imobiliárias e às vezes em incorporadora que o gestor ele tem, né, ele freia que o corretor seja um cara evidente, né, porque pô, daqui a pouco esse cara vai aparecer mais que eu aqui, ou ele eleva, ele ajuda esse corretor a fazer isso. Ele é o hub de soluções para esse corretor fazer isso, ele incentiva. Acho que hoje em dia, além das habilidades normais de gestão, que é estar muito próximo dos negócios, que é ter, né, metas bem definidas, um processo bem claro e ter o time junto consigo, uma cultura né, de time mesmo, eu acrescentaria essa habilidade de fornecer para o corretor o subsídio que ele precisa para fazer um trabalho, um bom trabalho, que antigamente era dar uma internet, um telefone e uma lista. Era isso, na época que eu entrei era isso que me deram. Era uma lista, um telefone do meu lado e internet que na época nem precisava muito, mas era uma lista e um telefone. Uma cadeira, né, água, café, Sim. banheiro. Era isso que eu precisava de subsídio. Hoje em dia, talvez não seja mais uma cadeira e uma mesa, porque o corretor está na rua. Uma lista de lead, sim, pode ser interessante, porque a empresa pode fazer boas campanhas e Leads vem não, bom mail, leads. né? Que era gente É, que tava morto já há muito não, tempo, né? antigamente era lista. Putz, eu Lista lembro que fria, né? Mail. eu lembro que eu fazia parceria com a galera que trabalhava em venda de carro. Eu pegar a lista de quem vendia, de quem comprava carro caro lá. Mas hoje talvez fornecer ainda bons leads, né? Que vem pelo trabalho de marca da empresa. Aí vem subindo um pouco o nível, né? A gente já falou das empresas, o papel da empresa hoje é muito mais em relação à marca. Mas aí, além disso, né? O subsídio principal é entender aonde esse cara se encaixa bem, aonde esse corretor ou corretora se encaixa bem e como é que eu vou dar para ele as melhores condições. Por exemplo, se chega um corretor hoje e fala assim, né, imagina que a gente está montando uma equipe aqui, talvez as primeiras perguntas, eu estou falando talvez porque eu falo com muitos gestores, mas eu não criei mais imobiliária, né? Então faz tempo que eu não faço esse approach assim, mas talvez o que eu fizesse seria trazer o corretor para conversar e entender onde é que ele é bom, o que que ele faz no dia a dia dele, o que que ele faz da vida, como é que é né, o networking dele e montar alguma coisa extremamente específica para ele de ação. Potencializando o perfil dele, né? Perfil dele, não mais uma coisa global, porque antes era uma coisa mais global, assim, ó, todo mundo liga, todo mundo faz isso, todo mundo tem que conhecer produto, todo mundo tem que ser, que ainda é fundamental algumas dessas coisas, mas uma coisa mais personalizada, porque né, vai atingir maiores resultados, eu acho que seria um caminho interessante. Ô, Jota, eu gostei muito da sua peculiaridade. Você tem uma coisa que você é profundo nas respostas. Eu não sei se isso é. Obrigado. Não sei se é uma questão que você já tá habitual, que você já também entrevista muita gente, faz podcast. E às vezes a gente vai gravar podcast, tem pessoas que é bem sucinto, responde pá, pá, bate pronto, mas não aprofunda, né? E você aprofunda porque você calibra até na forma de você pensar. Porque eu fiz uma pergunta genérica e você aprofundou. É interessante isso, mas eu queria fazer uma genérica aqui agora, genérica não, mais aprofundada também, uma pergunta. O que que é um bom startupeiro, assim, dono de startup, um cara que é criativo, que pensa, que... Eu queria que você aprofundasse nisso, porque isso é importante Caramba, também. vamos lá. Porque eu acho que tem muita gente nesse mercado, ô Jota, que tem muitas ideias maravilhosas, cara. Que poderia estar abrindo empresa. Aí todo mundo romantiza, né? Mas para abrir empresa tem que ter grana, tem que ter dinheiro. Se eu contar, você conta ou eu conto? Precisa ter dinheiro, mano. Cara, eu lembro que eu tinha um pouco de. Um pouco não, tinha um pouquinho, um pouco relevante limite no meu cartão de crédito. E foi isso que me sustentou por algum tempo, enquanto eu não ganhava dinheiro em nada nas startups, só perdia. Criar uma coisa nova é genialidade, não é criatividade. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender que dá, né? Beleza, tive uma ideia que provavelmente a ideia vai ser relacionada ao negócio que a pessoa tenha. E eu vejo muitos donos de imobiliária que têm umas sacadas muito legais, assim, que podem virar um business digital, né? Uma startup e tal. Mas eu acho que hoje o mundo tá mais real para as startups também. Quando eu fiz a primeira, aquela entre 17 e 18, era muito romântico. Como eu falei, eu era um rockstar, fazia pitch todo final de semana de 5 minutos do negócio, participava de evento e tal. Queria mudar o mundo pra caramba, então tinha um pitch
né, muito revolucionário e transformador, era o Elon Musk do mercado imobiliário. Hoje tá mais real, hoje é muito mais uma coisa assim, beleza, essa tua ideia é legal, mas ela resolve qual dor, né? E como é que eu boto ela em prática hoje? Então eu vejo que o primeiro ponto que eu faria, né, na criação de uma startup e seria tentar arrumar cliente ontem. Então assim, cara, tem uma startup, sei lá, eu quero criar um exemplo de um último negócio que eu estou participando, que eu estou investindo, que de certa forma eu estou ajudando a criar, que é uma startup de inteligência artificial. Legal, a ideia é, né, criar o segundo cérebro dos profissionais do mercado imobiliário. Imagina se é um corretor que você atende uma região, né? Já estou fazendo o pitch já. Você atende uma região lá, sei lá, Alphaville, e a gente treina uma IA para saber mais do que tu mesmo sobre Alphaville. E aí tu vai plugar nas tuas redes sociais, né? Ou nos teus canais, e aí quando o cliente quiser saber de Alphaville, não é nem tu que vai responder, não precisa responder. Ela vai responder por ti, do teu jeito, da tua forma, do teu tom e tudo mais, e vai captar esse lead pra ti, né? Vai filtrar, vai até mandar opções, enfim. E, cara, é uma ideia legal pra caramba, né? Um negócio puta disruptivo novo. Acho que a pessoa que tá nos ouvindo vai me Sim. mandar mensagem, pode mandar no meu Instagram Qual que é o querendo ser valor? cliente. Querendo ser cliente. Mas a primeira coisa que a gente fez foi essa, velho. A ideia é boa. Qual é o mínimo que eu posso fazer dessa ideia pra eu já vender? Porque se eu for criar um O negócio MVP, inteiro, né? que é o MVP, né? Mas hoje esse MVP também é um pouco diferente, porque na época era um MVP, né? O MVP, pra galera que tá nos ouvindo, é o mínimo produto viável, né? Em inglês, né? Que daí seria, tipo, qual o menor negócio que eu posso botar no mercado pra já ter os primeiros, pra testar. Era isso. É isso, né? Acho que hoje não é nem mais só pra testar. É qual o negócio que eu posso botar no mercado pra vender, né? Pra ganhar dinheiro mesmo. Pra botar dinheiro em caixa. O que a gente viu nos últimos anos, e aí o mercado imobiliário dá aula nisso, tá? O mercado imobiliário dá aula nisso e eu várias vezes me esqueci disso quando eu tava criando negócios e foi muito ruim pra mim. Que dizem, né? Cash is king, né? Dinheiro é o rei. Tem que ter dinheiro em caixa, tem que ter dinheiro, tem que gerar dinheiro, né? Cara, é aquela coisa, tem que se adaptar. O mundo é isso, o mundo é recurso financeiro, então a gente tem que gerar dinheiro. A maioria das ideias de startups são um pouco utópicas na geração de dinheiro futura, não na geração de dinheiro presente. Então, o primeiro ponto que eu acho é tentar gerar dinheiro no momento atual. Isso é um grande perigo, né, cara? E eu percebo, por exemplo, vamos falar dos plays startup, Uhum. que os caras, na verdade, não ganham dinheiro. Até hoje não ganha. Você pega a Uber, por exemplo. Agora reportou lucro, a Uber, inclusive. Reportou Reportou lucro. lucro, Mas teve a um Uber ano. ficou quantos anos É, no prejuízo? é que é aí que tá um ponto que eu acho assim, ó. Tem esses casos, tá? E esses casos, eles são absurdamente incríveis, mas de certa forma eles fazem até mal. Não a empresa, longe disso, eu acho fantástico. Porque quando eu tava criando as startups e os meus pares também que estavam criando, era isso que a gente olhava. Não, eu não preciso gerar lucro agora, porque assim como a Uber, eu tô investindo para criar um negócio. O que eu Isso é muito aprendi perigoso. é perigoso, porque o que eu aprendi é assim, ó. O que eu falo da criatividade é fazer uma coisa que já é feita de uma forma melhor. Mais barata, mais escalável, enfim, de uma forma melhor de alguma maneira. O resto é genialidade. O que eu aprendi foi, eu não sou tão gênio quanto eu acho que eu sou. Então, eu tenho que olhar a média de baixo, não a média de cima. A média de cima é o Uber, o Google, a Tesla, que são os caras que conseguem, né, conseguiram convencer investidores a botarem muito dinheiro na ideia deles, a ponto que essa ideia realmente conseguisse ser validada, porque a ideia realmente era muito boa. Então eles conseguiram convencer esse tempo. Mas quantos conseguem fazer isso? Então eu comecei a perceber, tipo assim, eu não tenho que me basear neste cara que conseguiu levantar vários bilhões, porque eu não vim de uma família que já tinha recurso, eu não vim de grandes amigos que tinham recurso e eu vou ter que perder muito tempo para captar esse dinheiro ou para convencer. Então eu vou pro outro lado. O outro lado é assim, qual as empresas que dão certo, a média das empresas que dão certo, são os caras que geram caixa. Então é mais fácil eu ser um cara que tenta gerar caixa ou sou um cara que tenta vender minha ideia por milhões, por 10 anos até que ela dê lucro. Eu não sou esse cara aqui, então eu sou esse cara aqui que tem que gerar 10 mil amanhã, Impressionante isso que né? você falou, cara. Isso faz todo sentido, porque os nossos referenciais sempre é os primeiros da fila, não são os últimos. É, E tem uma coisa também que eu percebo assim, o mercado americano, enquanto o americano ele lança 10 startups para uma dar certo, o brasileiro ele dá a vida por uma até dar certo e nunca vai dar certo. é difícil, cara. E a gente é empreendedor por natureza, o brasileiro. Vou lá, o brasileiro é empreendedor por natureza e o corretor de imóveis porque é uma atividade empreendedora, né? De ser corretor de imóveis. Senão você tá ali, né, tentando ganhar mais do que tu gasta.
Tem duas gavetas, né? A gaveta de que entra e a gaveta de que sai. Tem que ter o equilíbrio dessa gaveta. Normalmente não tem, eu por muitos anos eu nunca tive equilíbrio, e, né? Como a maioria dos corretores não tem essa educação financeira. Mas acho que nessa questão de ideia, é isso, assim, é como eu posso gerar negócio. Eu conheço muitas imobiliárias que têm muito recurso, que os donos, né, têm muito recurso, são executivos impecáveis e que eles têm caixa para criar negócios interessantes. Mas não Mas cria. não cria, e eu acho que também eles têm essa, que eu falei que esse grande aprendizado que o mercado imobiliário dá aula, que é essa coisa de não arriscar, mas não arriscar tanto o caixa, digamos assim, é, para uma coisa talvez que seja nova, tão arriscada. Então acho que tem uma linha tênue aí entre grandes líderes do mercado que poderiam arriscar para criar coisas ou poderiam investir em coisas e às vezes não fazem, mas deveriam e poderiam, junto com essa coisa de se eu vou arriscar, né? Como é que eu faço isso de uma maneira que eu tenda a ter um resultado mais rápido, né? Mas você entrou numa coisa aí que eu vi um senhor, dono de uma incorporadora, falar um negócio pra mim que me marcou. Eu até tem um corte meu que eu fiz aí, que a galera fez, Uhum, que falou pra mim, esse filho, que você tá querendo implementar aí, lá na Costa Summit, você não vai colher agora. Ele falou assim, ó, talvez a geração dos meus filhos, ou na geração, vai começar a colher. uhum, Porque ainda a gente é muita cabeça muito fechada ainda. Cara, e ele falou aquilo uhum. ali, eu olhei e falei assim, cara, sabe que esse cara. Eu avaliei, eu falei, eu acho que tá fora de época. Às vezes tem isso Tem também, coisas né? que A você tem gente que ter. ponderar, cara. É, E às vezes é isso que você falou, qual que é o termo que você usou? Rockstar? rockstar, né? É, que a gente tem muito isso às vezes, né? Claro, totalmente, né? E é o que está acontecendo agora com o mercado, com os corretores, né? Tem muito corretor que tá, corretor e corretora, né? Que estão nessa fase de rockstar, né? Que faz que você tá muita evidência, enfim, muita audiência, e que às vezes não faz tanto negócio, Speak né? português aí pra galera, porque às vezes a pessoa não sabe o que que significa isso, alguns É que corretores. o É o, é rockstar o, é é a o. est- é o rock a estrela É, do é rock, a né? estrela do rock, porque esse foi É, um termo que cunharam nas startups, porque é, o Rockstar, né, naquela época que tinha lá os Rolling Stones, os Beatles e tal, né, as bandas eram, putz, todo mundo queria ser como as pessoas eram. E na época as startups deram o boom, todo mundo queria ser um startupeiro, todo mundo queria ser o Elon Musk, o Adam Neumann lá, o cara da WeWork, todo mundo queria ser esses caras, né? Então era um referencial, então era o novo Rockstar, era o cara da sim. startup. Hoje o corretor é um tipo, digamos assim, E é né? isso aí mesmo. O que está muito em evidência. Mas é não esquecer que a gente precisa fazer negócio também, Sim, né? E assim, muito isso é bom. um aviso que, cara, eu eu tô há 12 anos no mercado, um pouco mais de 12 anos no mercado imobiliário. Desde 2016 para 17 eu tô mais imerso na questão de inovação, sem perder o chão também, né? Mas um pouco mais imerso de inovação, tecnologia, criando startup, participando, nos últimos anos mais participando ali de alguns movimentos, algumas coisas. E por muitos anos eu esqueci dessa parada aí. Esqueci dessa parada, velho. E eu fui muito mal porque eu esqueci dessa parada de gerar negócio. Tava muito mais, né? E aí é um preço que se paga, né? Ao mesmo tempo que eu acessei grandes pessoas no mercado e foi isso que também me trouxe, né, a uma posição interessante no mercado. Mas não dá para esquecer disso, assim, Sim. né? E até o corretor que hoje está em evidência, fazendo conteúdo, isso é genial. Eu sou fascinado por isso, por essa evolução que o nosso mercado teve, né? Pelos grandes Mas a professores galera que também não ganha surgiram. dinheiro, só fazer conteúdo não dá dinheiro. Mas então assim, é como eu gero conteúdo que de alguma forma vai me gerar negócio, assim como eu crio uma startup que de alguma forma vai me gerar negócio. E assim, né, a gente tem aí para todo mundo assim, o mercado imobiliário tem um grande número de PropTechs que a gente fala, né? As PropTechs são as empresas de tecnologia para o mercado imobiliário. Tem algumas segmentações, PropTechs, Construtechs, enfim, mas vamos colocar todas no mesmo saco. Empresas de tecnologia para o mercado imobiliário. Nós temos algumas aqui no mercado, Brasil, do mundo, muitas do Brasil também. Então tem as mais famosas ali, né? Quinto Andar, Loft, enfim, que foram as primeiras que disruptaram o nosso mercado. E que se você for ver, tudo que elas fizeram foi questionar coisas que já aconteciam. Quinto Andar não inventou um modo novo de alugar, ele inventou um formato, né, mais digital e tecnológico do que Sem já era burocracia, feito. né? Mas o que já era feito foi reinventado. Desburocratizou, né? E tem essas startups grandes, mas tem uma série de outras PropTechs menores que estão no mercado aí e que estão diferente do que da visão que a gente tinha, que elas viriam para substituir quem já estava.
quase 100% dessas empresas que estão no mercado de tecnologia, aí depois você pode ouvir lá no Prop Talks, a gente tem várias que a gente conversou, e nós temos meio que um ecossistema interno nosso, que várias delas estão plugadas na gente de alguma maneira para a gente poder ajudá-las aí para o mercado, mas a grande maioria delas, elas não estão vindo, ou elas não estão estabelecidas para substituir nada. Pelo contrário, elas foram criadas, elas estão fazendo negócio para complementar. Então, se você é um dono de imobiliária, é um corretor, é um dono de corporadora, né, um executivo é um profissional do mercado imobiliário em geral, e não está, de alguma forma, fazendo negócio com alguma PropTech, liga um certo alerta, porque deveria. É isso mesmo. Deveria fazer negócio com alguma PropTech, com alguma empresa de tecnologia do mercado. Deveria. Aí você vai dizer assim, mas qual, como, quando? Cara, né, como eu falei, questiona o teu negócio, vê onde é que se encaixa, né? Se quiser me mandar a mensagem ali, eu posso, Se se eu quiser ter conseguir. equity, né? Você tem que É, pensar em equity, porque equity fala a questão do seu próprio mercado, se ele vai ter, né, rentabilidade no futuro. Porque até a Coca pensou nisso, cara, sabia? total. A Coca viu que no futuro ela não ia ter equity mais. Que ela poderia ser um modelo de negócio fracassado. Uhum. Porque cada vez mais a geração ela tem cuidado muito mais, a questão de saúde, essas coisas. Por isso que a Coca, ela, no Comprou ecossistema várias dela, empresas. comprou várias Ah. empresas. Então, aí você pode participar de várias formas. Pode participar sendo cliente de uma empresa de tecnologia. Pode participar sendo parceiro, criando um produto, alguma coisa juntos. Pode participar sendo um investidor, né? Sendo um distribuidor. E aí uma coisa que eu falo também, né, o corretor ser um canal do mercado imobiliário, também vai de encontro a isso, que isso é um movimento que ainda não aconteceu muito forte, mas eu tendo a achar que vai acontecer, que é essas empresas de tecnologia que vendem alguns serviços no mercado imobiliário, o melhor vendedor para elas é o corretor, porque ele está lá local, está lá pulverizado. Então as empresas, por exemplo, de crédito imobiliário, né, são várias agora fintechs, proptechs do mercado imobiliário, elas gastam muito dinheiro tentando chegar no cliente final. O melhor vendedor delas poderia ser o corretor que já está lá na venda. Só que isso só não acontece porque também o corretor não percebeu isso. O corretor, ele tem, tipo, com todo carinho e respeito, né? Mas às vezes é um cabresto, assim, ó. Não consegue dilatar a visão, entendeu? Eu até entendo de certa Ma- forma porque é muito trabalho, E eu sei que né? é. E- E eu tenho um perigo, porque essa questão de, às vezes, multiformas de negócio é perigoso, É, né? E eu acho que eu entendo também. Eu consigo compreender. Eu acho que tem que ter empatia, assim, né? Não pode ser não, um com cara. certeza. É, Mas é uma visão que a gente precisa ter, porque, assim, uma questão de comportamental, tá? Eu gosto, tem um negócio que eu gosto de estudar, eu tenho umas paradas meio doidas, assim, que a galera me zoa, porque eu gosto de estudar algumas coisas diferentes do mercado, assim, né? Do mercado imobiliário. Eu gosto de estudar o mercado de influenciadoras. Influenciadoras, porque são maiores que os influenciadores, né? Influenciadores em geral, homem ou mulher, mas as influenciadoras mulheres são maiores em termos de, normalmente são maiores em termos de receita e de visibilidade. Eu gosto de estudar por quê? Porque de certa forma elas estão moldando a forma como a gente se comporta na internet, a forma como as marcas se comportam na internet. Então vou dar um exemplo, né? É, as influenciadoras começaram a entender que elas precisam ser um ecossistema de negócio. Assim como as pessoas que vendem curso de marketing digital, tal, começaram lá atrás, já tinham entendido que eles não podem ter um produto, eles têm que ter uma esteira de produto, né? É, upsell, né? para você fazer uma continuidade do negócio, né? E onde encaixa, né, o mercado imobiliário, o corretor? A nossa jornada é muito longa. Eu não quero eu não acho que o corretor tem que ser o cara que vende, né, abre ali uma caixa de ferramenta e vende o que tu quiser, porque daí ele não vai contra o que a gente falou de ser nichado, né? Mas se ele for um ecossistema de negócio, e isso já acontece há muito tempo quando o corretor indica uma marca de decoração, uma marca de imóvel, mas não é mais uma indicação apenas, é realmente ser um ecossistema de negócio. Aí que eu volto que as influenciadoras fazem muito bem, elas criam uma narrativa em que tudo se complementa. E aí, se eu sigo essa pessoa, se eu faço negócio com ela, eu tendo a fazer o resto que ela me indica, porque faz parte desse ecossistema que ela criou. E pouca gente olha para isso ou faz isso, né? Mas eu acho que é um caminho interessante. Volto a falar, uma referência completamente diferente do mercado. Pode ser que dê certo ou não, mas eu vejo que é uma mudança de comportamento. Então, se o corretor ele for, vamos imaginar um corretor de alto padrão, tá? Alto padrão e luxo. Ele se posiciona como um especialista em alto padrão e luxo. E
o imóvel é um meio que ele comunica o alto padrão e luxo, porque ele se relaciona com o alto padrão e luxo, tá? Tô construindo aqui uma narrativa agora, tá? Então, se ele tá o ecossistema dele é alto padrão e luxo, o imóvel é um meio, e ele de alguma forma é, fala, introduz, vivencia, comunica outras coisas que estão neste meio do alto padrão e luxo, naturalmente, quando ele fizer negócio em torno de um imóvel, que é o principal meio dele ali, todo o resto que incorpora esse ecossistema que ele já vivencia, pode ser facilmente acessado pelo cliente, né? Então, né, faz uma venda e aí você fala assim, cara, eu vi aqui que você vai precisar usar crédito. Eu tenho um grande parceiro de crédito aqui, que ele é especialista em imóveis mais caros, não é o cara que vende todo o crédito, é o crédito mais um atendimento personalizado. Então, tende ao cliente também a concordar com isso, sabe? E não é para ele ficar vendendo tudo, mas ele tem um parceiro, mesma coisa de uma loja e tal. Mas muito nessa ideia, não só de eu indicar e ganhar dinheiro, mas é de eu criar o ecossistema do Pra negócio. facilitar, né? No dia a dia, É, né? mas essa visão de ecossistema, tá? De complemento das coisas, não só de, vou aproveitar que eu te vendi aqui, vou te vender aqui. Então, uma coisa um pouco mais Isso é até fora da lei, né? Porque é uma venda venda casada. casada, né? É, Tem que ser uma coisa que realmente complemente o ecossistema. é a construção da narrativa, é o que você falou. Por isso você tem que Sim, a vivenciar o negócio. experiência, né? Tudo, né? É, A storytelling que você conta, né? A história que você monta, o é por isso conceito. que eu falo do mercado das influenciadoras, que você vai ver quando uma influenciadora, né, a mais evidente aí, que é a Virgínia, né, quem não conhece, é interessante saber, não que você vai consumir o conteúdo dela, né, eu não consumo, mas eu acho interessante ver o case, né? Ela é uma das maiores do mundo já, e ela, quando ela quer vender alguma coisa, ela sempre acrescenta, ela criou um storytelling do dia dela, que ela compartilha, né? E aí, quando ela quer vender alguma coisa, ela sempre insere isso nessa narrativa, nesse storytelling dela. Então, quando vem algum produto para ser vendido, ele naturalmente é vendido porque ele faz parte desse ecossistema. E ela vende pra caramba, porque é uma coisa que tá ali neste meio. Agora, aí depois criou a marca dela, aí, né, vendeu muitos milhões. Mas assim, um insight, né, que eu acho interessante, que às vezes também está muito dentro do mercado imobiliário, mas os maiores insights eles vêm de outros mercados, Com certeza. de mercados que têm um consumo mais rápido, porque o mercado imobiliário ele tem um consumo mais longo, né? As pessoas compram um imóvel só na vida. Agora, quando você vai olhar o varejo, o mercado de fintech, financeiro, o mercado digital, são coisas que acontecem todo dia. A provocação tem que ser maior, né? E aí você pode tirar Atingir. É. várias referências disso, né? Insights disso. Jota, eu queria fazer a última pergunta para você, até para entrar. Eu vi que vocês vão fazer agora um workshop ou uma palestra sobre inteligência artificial. Que vocês estão trazendo um cara da OpenAI, alguma coisa A assim? gente tem o nosso evento, tá? Que nós fazemos todo ano. Todo ano o Prop Talks realiza um evento que é de inovação e tendência no mercado imobiliário. Esse evento vai acontecer, que é o Real Estate Tech. Ele vai acontecer em abril de 2024 agora, dia 19 e 20 de abril. Ele é feito no Cubo do Itaú, lá no Jardim, na Vila Olímpia. É um evento para 400, 500 pessoas. Ele é um evento que são 2 dias de evento, a gente aborda as principais tendências do mercado imobiliário e traz pessoas para apresentar essas tendências. Então, é um cara de uma startup tá surgindo, ou de uma startup consolidada, é um cara que tem alguma coisa, sempre para provocar a gente, né, provocar o mercado, mas de uma forma para gerar negócio, né? E aí acho que se não me engano a primeira palestra que vai abrir vai ser o Magno. O Magno é um cara que ele é o único pesquisador brasileiro da OpenAI, né, que é a Eu dona do vi já, eu ChatGPT. conheci ele. Eu conheci assim, já vi algumas coisas dele. O Que ele foi o Magno, único dos programadores, né, da ele é o único OpenAI. brasileiro que é pesquisador da OpenAI. E o primeiro podcast que ele foi, se não me engano, foi o Prop Talks até. E ele, o cara, super gente boa, né? Enfim, conhece lá de dentro as coisas. E esse é um tema que eu tô, cara, tô fascinado, assim, tô olhando muito. Acho que uma das principais coisas que eu estudo é a inteligência artificial, sobretudo muito o ChatGPT. E aí o que eu falo para as pessoas, assim, existem várias ferramentas, muita coisa. Eu comecei a parar de testar porque eu tava ficando doido de tanta coisa que tem, tanta coisa diferente. E aí eu acho que se você quiser entender mais, É pega o praticar, né? ChatGPT, pega o ChatGPT e domina ele. Se quiser ali, me chama para ter algumas dicas rápidas. Eu já criei vários frameworks que extraem a melhor resposta dele, porque ele é a diferença da inteligência artificial para o Google, por exemplo, que o Google ele te responde coisas factuais, né?
O ChatGPT, ele obedece a comandos que tu queira dar para ele. Se não tiver um prompt legal, não vai dar. Você precisa dar comandos para ele, né? Você precisa dar o que fazer. Você tem que dar um contexto. Então não é só também eu chegar no ChatGPT e perguntar assim, ó, cria uma descrição para mim de um imóvel de 2 dormitórios, né? Você tem que dar um contexto. Imagine que você é um grande escritor, você ficou apaixonado por um imóvel específico que tem essas características. Como você descreveria? Então você tem essas pequenos detalhes assim Que que dá faz toda a para, diferença, né, cara, cara? dá para extrair coisas fenomenais assim, né? E eu também sou o autor, coautor, eu e o Rafael Milagre, que é outro Rafael Milagre, depois vocês sigam aí, é outro gênio de inteligência artificial, para mim é um dos caras que mais conhece sobre várias ferramentas. Nós escrevemos um livro chamado Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário. É o primeiro livro escrito. A gente brinca, o primeiro escrito do mundo, porque a gente não viu nenhum outro sobre inteligência artificial no mercado imobiliário, né? Ele está na versão digital. Nós até imprimimos algumas versões aí para presentear, mas ele não está ainda na versão física. Vai ser lançado, acho que talvez em abril. Mas ele tem na versão digital, um livro rápido de ler. No celular aqui você lê ele para entender todos os conceitos de como é que aplica, por que isso aqui existe, onde é que, né, onde é que isso vai ser aplicado no mercado ao longo do tempo, algumas ferramentas também. Então eu indico para todo mundo, entra no meu perfil lá, tá em pré-venda ainda, porque só tá na versão digital, a gente deixou em pré-venda. E foi um livro que a gente escreveu, cara, foi bem legal, assim. Peguei vários caras do mercado imobiliário também, pessoas, né, homens e mulheres do mercado que são referências, e perguntei para eles como é que eles achavam que a inteligência impactaria os seus negócios. Então tá no livro também o depoimento de algumas pessoas famosas ali que a galera conhece, até o Alê da House, o Augusto Braga, a Sofia, tem várias pessoas ali que escreveram um pequeno trechinho do que elas, como elas veem Que esse legal, hein? impacto aí. Bem Muito interessante. joia. Jota, enriquecedor, né, mano? Foi muito bom, Cara, cara. obrigado, Eu não sei se aprendi muito nessa conversa também aqui. foi. Clarificou algumas coisas aqui, cara. Eu sempre falo, a gente tem um oásis, né? Sabe que a única coisa que me faz parar no meu dia a dia, na minha correria, que eu trabalho muito, cara, é isso aqui, cara, que eu faço. Pra mim, às vezes Que as legal. pessoas falam assim, podcast é chato, né? Tem gente que não gosta, mas, cara, isso aqui pra mim é um aprendizado, é uma Totalmente. mentoria, né? São várias coisas que eu posso citar aqui. E eu, para mim foi muito clarificador, assim. Eu acho que clarificou muito para corretor aí, a galera que nos ouve, a audiência. Eu tenho certeza que o Jota aí é um cara que acima da média, né? Obrigado, que isso. Diferencial mesmo, assim. E segue ele lá, não deixa de seguir não. Segue a gente também, compartilha esse vídeo. Eu queria deixar você as últimas considerações, aí, uma mensagem que você queria deixar pra Pô. galera nossa aí. Cara, muito obrigado pelo convite. Quando você me convidou, eu já tinha visto, o Zanon tinha vindo, né? Tinha escutado já com ele, vi com algumas pessoas também. Aí fui um pouco mais dentro, vi todo esse trabalho que você faz aqui, é muito legal. Parabéns, não só pelo podcast, mas todas as iniciativas que você tem aqui. É muito bom a gente ver, né, pessoas que enxergam o mercado imobiliário não só como propriamente dito ali, né, o mercado que gera valor, que gera dinheiro, mas olha a frente dele, olha as possibilidades. Então, parabéns também, obrigado Obrigado. pelo convite. Foi muito bacana. Pessoal, me sigam ali no Instagram. Eu não sou um grande produtor de conteúdo no Instagram, né? Eu sempre escrevi muito no LinkedIn, até eu tô meio parado, tem que voltar. E tem o próprio Prop Talks, né? Sigam o Prop Talks também. É Prop, né? PROP Talks, tudo junto. Que lá a gente tem muito mais conteúdo, mas me sigam lá que às vezes eu solto alguns conteúdos ali e podem me cobrar também para gerar mais conteúdo, que eu tomo porrada toda hora que eu preciso gerar e às vezes eu dou às vezes eu vou. Mas foi um grande prazer, Top. viu? E me coloco à disposição, cara. Eu sou um cara de mercado imobiliário, eu sou, né, um apaixonado pelo mercado. Todo dia eu tô trabalhando no nosso mercado também. Participo né, de muitos negócios, mas sempre também tentando ver o que dá certo, né, o que pode ser feito de fato. Fiquem à vontade se quiserem, né, bater um papo. Comecei nos últimos meses aí por uma questão de necessidade, assim, das pessoas me pedirem a criar alguns produtos de. Não vou nem chamar eu não gosto de falar de mentoria, porque mentoria virou um nome muito, né? E eu não gosto muito. Ridicularizado um pouco, né? Eu nunca quis ir muito para esse lado de curso, coisa assim, mas comecei né, a ajudar algumas empresas que queriam ter essa visão de inovação, como é que se conecta com os negócios e tal. Então, se você tem algum interesse em alguma coisa assim, pode me chamar lá que a gente cria junto alguma parada e vai ser sempre um prazer. Show. Muito bom, Deus abençoe vocês. Continuem nos assistindo e compartilhe esse vídeo aí. Um beijão, tchau, tchau, até mais.